E agora nós vamos conversar com o psicólogo Mário Faustino sobre como é possível identificar sinais de violência em nossas crianças, né? E é com ele que nós vamos conversar agora. Muito bom dia! Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, bom dia, é um prazer estar participando, fico muito feliz. E estamos agora abertos para as perguntas, as indagações, para que nós possamos esclarecer da melhor forma possível como Certo. acontece, como evitar, como prevenir, né? Pronto, Faustino, a gente mostra agora para quem está em casa como ela pode observar, porque assim, o que a gente percebe? Às vezes você tem pessoas próximas que você nem de longe imagina que possa estar praticando de alguma forma a violência com seus filhos. E o mais assim que mexe a atenção, que não é só com filhos, é com crianças, né, próximas. E a violência necessariamente, como psicólogo, acho que você pode esclarecer melhor, né, com muita informação. A violência necessariamente ela não tem que ser vista, né? Obrigatoriamente não, né? Porque quando ela se torna visível, o fato já está muito grave. Né? Ela vai acontecer normalmente em momentos em que a presença do cuidador principal, pai ou mãe, ou responsável direto pela criança, vai estar presente. A maioria das violências domésticas ou fora do ambiente doméstico acontecem com crianças por conta da facilidade de tempo que se tem com essa criança, sozinho com essa criança. Qualquer tipo de violência que seja, ou a violência física, a violência moral, ou a violência sexual. As pessoas têm que ter uma observação muito crítica com seus filhos. O que é essa observação? Participar da vida ativa de seu filho, ter diálogo com ele, participar do dia a dia. Porque a criança, ela é muito aberta, ela não tem censura. A criança, se você perguntar, ela responde para você adequadamente. Até quando uma criança está sob pressão emocional, tipo, se você disser para sua mãe, você vai perder sua mãe, se você contar, vai acontecer algo pior. Quando você começa a dialogar com a criança, ela gradativamente ela vai falando. Toda agressão, ela traz uma emoção na criança, uma emoção negativa. Essa criança começa a ser triste, ela começa a se fechar, ela começa a evitar o contato com essa pessoa. De alguma forma, ela apresenta sintomas corpóreos que está sofrendo algo toda vez que essa pessoa se aproxima, chegando às vezes a ter crises de pânico. Algo que você chamou a atenção agora sobre a questão da liberdade que essa criança ainda inocente tem de querer contar algo para a mãe, que é aquela pessoa que ela tem a segurança, que ela sabe que pode contar com uma amiga. Até que idade, mais ou menos, a gente deve ficar atento sobre essa liberdade e esse aproximar dessa criança? Porque chega uma fase que a mãe tem que observar. Por exemplo, a criança não vem te contar, mas é importante que a mãe passe essa segurança, ou até mesmo um familiar, ou uma pessoa mais próxima que tenha carinho por essa criança, que ela passe a desenvolver essa segurança para essa criança. Às vezes a criança é tímida, não vai contar. Mas de que forma a gente pode passar essa segurança para essa criança para que ela não guarde para ela algo que a incomoda? Toda relação entre pessoas, ela deve ter um vínculo afetivo, um vínculo de confiança, né? Esses vínculos são formados desde o princípio do crescimento da criança. Ela tem que aprender a confiar no pai e na mãe. Ela confiando no pai e na mãe, ela terá muito mais facilidade de conversar. Agora, a criança, quando ela está sofrendo, ela se fecha como qualquer outra pessoa. Raramente você pega uma pessoa que consegue falar de si, falar de algo. Então, a gente precisa observar. A mãe de uma criança pequena, ela participa ativamente da vida dessa criança. Porque a maioria dos pais hoje, hoje em dia, eles têm momentos muito pequenos com os filhos. Por quê? A desculpa é o trabalho, a desculpa é que tem isso, tem aquilo. Quando, na realidade, os pais precisam ter momentos próprios, momentos válidos com o filho. Muitos pais, às vezes, estão dentro de casa, passam o dia todo dentro de casa, mas não tem 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos de contato direto.
Imagine uma mãe ou um pai que dá um banho numa criança. Quando ela toca na criança, vai lavar o cabelo, vai passar o sabonete, vai higienizar essa criança, ela percebe que existe algo diferente. Meu bem, como apareceu esse edema? Meu bem, como apareceu esse hematoma? Como meu bebê, como minha criança, dependendo da forma que o pai ou a mãe lida com ela, como apareceu isso aqui? Me conte. A criança ela não sabe sustentar uma mentira como um adulto. Os adultos, às vezes, têm dificuldades, quando observados, em sustentar uma mentira. Imagine uma criança. Então, o vínculo de afetividade e de confiança entre pais e filhos deve ser muito grande, para que haja a liberdade do diálogo, a pergunta e a resposta serem verdadeiras. Pais sempre têm que relatar para os filhos: confie em mim, me conte, fale com o papai, fale com a mamãe, porque sou eu que cuido de você, sou eu que presto atenção. Então, tudo isso tem que ser feito no dia a dia. E esse reforço tem que acontecer constantemente. Como é que, Faustino, você pode passar informação para aquela mãe que às vezes tem um filho que ele às vezes não aceita um reclamar, não aceita de uma certa forma algo um pouco mais próximo do comportamento de não é tudo que você pode fazer, não é tudo que está certo. De que forma que essa mãe pode passar essa segurança e ao mesmo tempo poder cobrar desse filho que algo, por exemplo, está errado, né? Sem ele se sentir, não se sentir amigo, mas se sentir protegido. Porque hoje o que a gente observa? Existem algumas crianças, por ter liberdade demais, ou pela mãe não ter aquela preocupação de cobrar algo do filho, às vezes ela fica numa sensação de que não vai poder dizer o que está certo e o que está errado. Como os pais devem agir hoje com essa nova geração, que é uma geração que às vezes não aceita uma certa cobrança, um certo conversar? De que forma que a gente pode tratar desse diálogo? E não ficar distante dessa conversação com o filho? Oi, sou seu amigo, ok? Mas, primeiramente, sou seu pai. Sou sua amiga, mas, primeiramente, sou sua mãe. Certo? Um vínculo de respeito, não é de medo. De respeito entre pai e mãe, pai e filho, ou mãe e filho. Esse vínculo de respeito ele tem que acontecer. Porque não existe uma estrutura nenhuma social de vínculos afetivos ou de vínculos sem o respeito. Então, parte do princípio do respeito. Você falou, eu não sei como lidar. Liberdade demais. Liberdade demais gera na pessoa um ato um comportamento de tudo pode. Nem na fase infantil, nem na fase adulta, nós não temos essa liberdade de fazermos tudo o que queremos. Então, a criança, desde pequenininha, desde os primórdios, ela tem que aprender que para tudo existe um limite. Agora, os pais terão que aprender a conversar. Porque a criança ela vai passando por fases. Infantil, a criança, o pré-adolescente, o adolescente, para chegar na fase adulta. Cada fase dessa tem uma nuance de comportamento. E esse comportamento ele vai mudando gradativamente de acordo com que a criança vai crescendo. E os pais também terão que perceber como tratar, como lidar com esses filhos. Então, a melhor forma eu tenho o respeito pelo meu pai, não é o temor, não é o medo, não é sob ameaça que a criança vai reagir. Ela vai reagir tendo segurança. Então, se vai ter um limite, esse limite tem que ser dito, tem que conversar, tem que se dizer hoje para a criança. Diálogo, porque a criança hoje, pois é, isso, a palavra-chave é essa, dialogar. Agora, dialogar, e é sempre o pai se posicionar como um pai e a mãe se posicionar como mãe. Amizade é tudo, mas o limite de amizade tem que existir nas relações pais-filhos. Muito bom. Olha, Faustino, essa dica ela é muito importante. É o diálogo, a confiança, mas também não é que você tenha que causar medo, mas esse filho tem que saber que se você cuida, você também cobra. E a forma de você cobrar, muitas vezes, por muitos, não é respeitado. Então, que comece esse limite de uma forma positiva, sem julgamentos, não é isso? Isso, não existe julgamento de pai. Pai, felizmente, infelizmente, a gente vai ter que aceitar os erros dos nossos filhos, porque nós estamos em um processo de construção de um sujeito, de um ser humano.
Então, todo esse processo, ele se inicia no nascimento. Então, ele vai acontecendo gradativo. Então, essa criança tem que aprender a se construir, aprender que existem limites, aprender o que é respeito, o que é liberdade, entendeu? Isso aí se aprende dentro de casa. Tá certo. Os pais ensinando seus filhos. Muito bom. Faustino, eu quero agradecer pela sua presença, agradecer por estas informações. Quem quiser tirar mais dúvidas, quem quiser poder seguir aí o Instagram, como é que as pessoas fazem? Elas podem me acessar no Instagram, psicólogo Mário Faustino, ou entrar em contato comigo através do WhatsApp, ou telefone 999-88-2409. Tá certo. Muito bom. Foi muito bom conversar com você. Que Deus te abençoe, tá bom? Eu que agradeço ter participado. Para mim sempre é um crescimento, sempre é um aprendizado poder ajudar as pessoas nesses dias, principalmente nesses dias tão difíceis, né? Que a convivência está mais presente. Muito obrigada. Saúde para você, viu, Faustino? Para nós todos.